conversar um pouco do Evangelho de Mateus, capítulo 20, que foi o Evangelho de domingo, onde o Evangelho nos conta que Jesus, devia ser época de outubro, onde Jesus estava lá vendo, era uma época de vindima, e ele estava observando aqueles pobres homens lá, que não tinham terra própria, lá na praça. Ele falou: como é que eu vou contar para esse povo do amor de Deus? Como é que eu vou contar para esse povo que Deus tem uma bondade por cada um? Como é que eu vou explicar isso? Então Jesus foi o mestre das parábolas, né? Porque a parábola é isso, né? Jesus pega um fato comum e conta uma história. Porque ele tira a gente, o objetivo da parábola é tirar a gente da miopia e fala: abre o olhar, tem uma coisa maior para vocês poderem enxergar do que o que vocês estão vendo. Tem algo maior. Era isso que ele queria dizer. E toda parábola tem um ponto de inflexão. É onde a parábola, onde está o sentido da história. É onde Jesus quer contar a história para nós. Onde ele quer nos cutucar. Toda parábola é onde muda a história inteira. Então ele conta a história, reúne aquele povo, fala: olha, tinha um homem, dono de uma vinha. Ele passou aqui na praça vários horários do dia, foi buscando o povo para ir trabalhar. Foi de manhã, foi de tarde, foi de noite, foi à tardinha, faltava uma hora para terminar o dia. Para todo mundo ele combinou um horário, combinou um preço, 1 denário. E todo mundo trabalhar. E no final do dia ele mandou começar a fazer o pagamento do último para o primeiro. E para todos ele deu a mesma quantidade. E aí quem recebeu, quem trabalhou desde manhã, foi lá e falou com ele: mas isso não é justo? Ele falou: mas eu não combinei com você uma moeda, 1 denário. Combinou. Então, onde que eu estou injusto? Por que eu quero pagar o mesmo para quem começou por último, quem começou mais cedo? Você está nervoso, bravo comigo, ou você tem inveja por causa da minha bondade? Esse é o ponto de inflexão dessa parábola, né? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Esse é o ponto aqui. Essa é a grande questão. Isso é chamado parábola dos operários da vinha, e poderia ser chamada a parábola do patrão que quer pão e trabalho para todos. Não pode ser assim? Pode ser outro nome, porque aqui quem comanda não são os operários. Quem comanda, o grande comandante dessa parábola é o dono da vinha, né? Então, o que essa parábola, 2000 anos depois, vem nos sacudir? Por que essa parábola vem nos cutucar? Porque para nós é difícil pensar: Deus é bom a si mesmo? Deus é bom dessa forma? Quando Jesus vem revelar para nós essa bondade misteriosa de Deus, essa bondade que Ele cuida de todos, que Ele cuida dos bons e dos maus, daqueles que faz a chuva cair sobre todos, daqueles que reconhecem a presença dEle, daqueles que dão as costas para Ele, daqueles que nem percebem a presença de um Deus bom, cuidadoso, delicado. Por que nós não damos conta disso? Muitas vezes eu penso que é por causa das imagens que nós carregamos de Deus. Nós fazemos um conglomerado de imagens, onde a campeã de audiência é o Deus juiz. É um Deus mesquinho, que fica sentado anotando seus erros e seus acertos, esperando o momento de esticar a perna. Se é o que você esticar, agora eu jogo ela no chão. Por que sempre pensamos nisso? Como que é difícil acreditar num Deus que simplesmente é bom? Então, como é difícil entender que muitas vezes, alguns já começaram, porque às vezes desde a manhã, desde tão cedo na vida, começou a trabalhar. Muitas vezes alguém já começou a procurar o Senhor à tarde. Hoje começa a se descobrir que é chamado. Ou tem gente que descobre a Deus quase que no finalzinho de tudo. E como é que a gente consegue entender que no final, no entardecer, Deus vai dar a mesma coisa para todos nós?